Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Boa noite. Boa noite, Nadédia. Boa noite, ouvintes. Também quem nos assiste por imagem. Vera, mais cedo estava lendo aqui a mensagem de um ouvinte que estava se queixando de que não criticamos a aprovação super veloz da lei das estatais. Eu falei, calma que a gente vai chegar lá, porque realmente, né, Vera, foi uma aprovação aí a toque de caixa com bastante coisa questionável. É que o nosso ouvinte não está ouvindo a programação completa da CBN, porque hoje mais cedo no CBN Brasil eu tratei a esse respeito com o Sardenberg, falei com ele e a Cássia, e a gente já tocou no fato de que se trata de uma manobra casuística, feita a toque de caixa, na calada da noite, uma mudança numa lei que tinha sido um avanço em termos de governança das estatais, das empresas de economia mista, das autarquias, e que veio na esteira das denúncias apuradas lá atrás no Petrolão. Foi uma resposta dada na época pelo governo Temer e pelo Congresso aos desvios de recursos públicos nas estatais, sobretudo na Petrobras, verificados naquela ocasião nos governos petistas. Agora a gente tem um retrocesso, e é um retrocesso patrocinado em conjunto pelo PT e pelo futuro governo, pelo Arthur Lira e o PP, porque a relatora da medida e a autora da lei, do projeto que propiciaram essa aprovação são ambas deputadas do PP, inclusive uma delas, a relatora Margarete Coelho, do PP do Piauí, portanto aliada do ministro Ciro Nogueira, e também com o aval de quase todos os partidos da Câmara, inclusive da bancada bolsonarista. Então, aquela espécie de crime do assassinato do Oriente Express, em que no final você descobre que cada um deu uma facada e que não tinha só um assassino. É um retrocesso gigantesco, e, Nadédia, se tem muita dúvida de se era necessário fazer isso para poder nomear o Aloysio Mercadante para o BNDES, porque o que ditou a ocasião, o que deu o timing para que se votasse essa medida, foi a escolha do futuro presidente Lula de que Mercadante vá para o BNDES. E por quê? Porque existia na versão anterior da lei das estatais uma regra, um artigo, segundo o qual quem participar de funções partidárias, inclusive funções em campanhas políticas, campanhas eleitorais, precisa cumprir uma quarentena de 36 meses, de 3 anos, para ser designado para o board de alguma empresa pública e também para conselhos dessas estatais. E aí o Mercadante, que foi coordenador do plano de governo do Lula, infringiria essa cláusula, mas muitos estão apontando, ministros do TCU com quem eu conversei, senadores que se manifestaram, como o senador Tasso Gereissati e o senador Alessandro Vieira, que não seria necessário porque a Aloysio Mercadante não teve uma função executiva na campanha do Lula, nem era dirigente do PT com função na executiva, era da Fundação Perseu Abramo, que é um braço do PT, mas não um braço partidário, e a sua função na campanha do Lula foi apenas de coordenação do programa de governo sem remuneração e sem por exemplo, eu não respondia junto ao TSE por nenhum ato da campanha do Lula. Então, um tiro no pé que faz com que se tenha uma memória reavivada dos escândalos nas estatais e que derrubou o mercado, Nadédia. Outro assunto que tinha ouvinte se queixando que não falamos e que já estava previsto que a gente falaria a respeito da decisão de aumentar as verbas para contratos de publicidade. Gente, calma que tudo no seu tempo, entendeu? O quadro começa às 6h30, a gente chega lá e realmente estava ali na nossa listinha de assuntos para abordar, Vera. Porque é dentro da mesma votação, né? E a gente também observa que isso é outra coisa que se aproveitou o timing para algo que é e sempre foi de interesse dos partidos. Por quê? Porque empresas como a Petrobras, como o BNDES,
Banco do Brasil, a Caixa, tiveram no passado, em seus contratos de publicidade, alguns dos principais escândalos de desvio de recursos. No próprio Petrolão, muitos dos depoimentos, muitas das investigações mostravam os contratos de publicidade como uma espécie de lavagem de recurso que ia para bolso dos dirigentes partidários e dos dirigentes da estatal. A lei anterior, que foi mudada agora, restringia a 0,5% do faturamento da empresa a possibilidade de gastos com publicidade. E, aliás, receita bruta, não é faturamento, 0,5% da receita operacional bruta do ano anterior. E agora isso foi elevado para 2%, portanto, um salto gigantesco. Foi aumentado em 4 vezes o volume de recursos que você pode destinar à publicidade. E o interesse dos deputados, aí, repito, de todos os partidos nisso é evidente, porque agências de publicidade têm ligações com políticos e esses contratos acabam sendo usados para intermediação de propina. Então, a gente está retrocedendo em termos de governança, em termos de transparência, em termos de práticas republicanas na gestão das empresas públicas, e isso é um baita mau começo para um governo que volta ao poder, o do PT, depois de ter sido apiado no impeachment, muito em função de denúncias de corrupção. O ex-presidente Lula foi eleito agora para o seu 3º mandato, com base numa comparação com o Bolsonaro, e a maioria, uma maioria estreita do eleitorado, entendeu que era melhor Lula a Bolsonaro. Mas isso não significa, e até a votação alta que o Bolsonaro teve, não significa que houve uma redenção total de todos os escândalos e de todas as denúncias do passado. Ao agir dessa maneira, o Lula dá um mau sinal antes mesmo da largada do seu governo. O resultado foi que os juros futuros dispararam, as ações das empresas mais diretamente envolvidas, como Petrobras, Banco do Brasil, etc., despencaram ao longo do dia. E foi mais um sinal, mais um motivo para o tal do mercado, que o Lula ironiza tanto, ficar muito agitado. E justamente o Fernando Haddad, hoje, na entrevista que deu para a Globo News, não foi também a primeira vez, né? Mas falou, por exemplo, a respeito da aprovação da mudança na lei das estatais, que não seria nada demais, que são problemas que é possível lidar de outra forma. Ele deu essa passada de pano para tentar acalmar o mercado, evitar que houvesse uma queda maior. No final, a Bolsa como um todo acabou até fechando numa ligeira alta. Ele fez outras falas em tom apaziguador, o mesmo tom que ele usou ontem na coletiva que ele concedeu para nomear outros integrantes que ele pretende ter na sua equipe no Ministério da Fazenda. Ele tem sido essa voz de tentar apaziguar as expectativas do mercado, acalmar essa ansiedade e esses maus presságios que o mercado vê em relação às decisões do Lula em matéria econômica. A própria nomeação do mercadante não foi bem vista, uma equipe toda formada ali por pessoas que pensam mais ou menos igual, como o Haddad e o seu número 2, Galípolo, também não tinha sido bem digerida. Então ele tem feito falas, né, na tentativa de soar mais palatável, falando em previsibilidade, em parcerias público-privadas. Nessa entrevista para a Globo News ele disse algo importante, de que o cenário não é para uma expansão descontrolada do gasto, e isso é música para os ouvidos do mercado, porque a gente teve agora a aprovação, ainda falta aprovar na Câmara, da PEC da transição, que justamente abre uma brecha para um gasto maior. Então ele tem procurado soar bem moderado e bem contido ali no que ele vai fazer em relação à economia, mas decisões como essa, para a qual ele tentou passar um pano, não ajudam no esforço dele de soar moderado e contido. De composição de governo, tem novidade, Vera, por exemplo, sobre a situação da Simone Tebet, que estava para se despedir do Senado? Ela vai fazer um discurso hoje de despedida para o Senado, estava previsto para ser agora, mas atrasou.
em razão da agenda da casa, deverá ocorrer às 19 horas, portanto logo mais, e ela também se reuniu com o seu partido, o MDB, depois de ter sido escanteada pelo partido, que disse que ela não entraria na cota de indicações partidárias, que deveria ser nomeada ministra, caso fosse dentro de uma cota pessoal do Lula, pelo fato dela ter ajudado muito no segundo turno com o seu apoio incondicional. Essas movimentações, essa movimentação com o partido é para tentar tirar a senadora de um lugar bastante ruim no qual ela foi colocada, né? Depois de uma espécie de estrela ali do segundo turno, ela foi perdendo espaço, sendo escanteada. O PT deixou claro que não gostaria de vê-la na pasta do desenvolvimento social, e agora o MDB tenta fazer alguma composição para que ela não fique ao relento, para que ela não fique nessa história de que vai ser uma cota pessoal do Lula e o PMDB lave as mãos e indique outros integrantes, até porque o Lula deixou claro que não é assim, que não é que o PMDB vai ter um monte de vaga para poder fazer esse tipo de escolha. Então acho que eles vão ter de se acertar. Mas a ida dela para um ministério que ela considerava ideal para a reconstrução da sua trajetória política, até porque é isso, ela está ficando sem mandato, tanto que vai se despedir hoje, esse ministério está de difícil obtenção por parte dela. Outra costura aí que o Lula está tentando fazer e que a gente ainda não sabe se vai ser bem sucedida é a indicação do presidente da Fiesp, Josué Gomes, para recriar o Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, o MIDIC. Era uma das pastas que tinham sido agregadas no Superministério da Economia do Paulo Guedes. E agora o PT vai dividir essa pasta em 3, Fazenda, Planejamento e o MIDIC. Então, se o Josué for para o MIDIC, tem um caráter simbólico, porque ele é filho do ex-vice-presidente no governo Lula, o José Alencar, que foi vice-presidente nas 2 eleições do Lula, e que ocupou esse mesmo ministério, era um atuante defensor da reindustrialização, que é uma pauta do Lula, da queda dos juros, ele vivia falando desses assuntos, seria uma espécie de continuação do legado do pai, porém, levaria para dentro da Fiesp o agravamento de uma situação em que ele já é muito questionado por supostamente ter tido uma atuação favorável ao Lula ao longo da gestão da Fiesp. Então, ele saindo do comando da instituição para ir para o governo Lula, ficaria mais ou menos como o Moro quando deixou a Lava Jato para ir para o governo Bolsonaro. A constatação, a comprovação de que agiu de forma partidária quando estava no outro posto. Perfeito. Mudando de assunto, Vera, a gente trouxe ainda há pouco as informações sobre o julgamento do orçamento secreto no Supremo e um trecho da fala da ministra Rosa Weber muito contundente e muito sem deixar abertura para nenhuma margem, não deixar nenhuma dúvida de que ela considera que realmente o mecanismo é inconstitucional e pronto. É isso, é um voto muito duro, de 90 páginas, ela descreve as emendas do relator, vulgo orçamento secreto, como uma caixa preta, diz que o relator era o que acessava essa caixa preta, ela listou os vários princípios da administração pública republicanos que são feridos por esse mecanismo sem nenhuma transparência, repleto de opacidade, o princípio da impessoalidade, da transparência, da publicidade, e ela, antes de começar a leitura do voto, fez um adendo para dizer que havia recebido um ofício da parte do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, mas dizendo que estão discutindo uma resolução, uma proposta de projeto de resolução para alterar as regras do orçamento secreto. Aí o que ela falou, olha, recebo com alegria, porque mostra que a gente estava certo lá atrás, quando mandou sustar, e também mostra que o negócio não para em pé, que é inconstitucional. Então ela falou, segue o baile, isso aí não vai impedir a gente de julgar. E ela continua lendo o seu voto bastante duro, o julgamento ainda vai se estender por uns dias, Nadédia, não deve ser decisão ainda essa semana. Se havia dúvida em algum momento, porque teve reclamação de pessoas, né, quando ela voltou atrás da decisão de suspender o orçamento secreto, com o argumento de que seria temerário ali para o funcionamento das coisas que estavam usando esses recursos. Não tem mais dúvida nenhuma, realmente ela deixou tudo claro agora. Exato, eu acho que ela vai gongar geral sem muita brecha para acomodação, porque o que o Congresso quer é fazer uma acochambração,
muda ali a forma de destinação dos recursos, torna supostamente mais transparente, mas naquela ocasião, quando ela liberou, ela já fez uma série de determinações para que fosse tornado transparente e eles driblaram, né? Fizeram uma transparência meio para inglês ver ou para ministro do Supremo ver. Acredito que o voto dela vai culminar com uma declaração de que é tudo inconstitucional. Ela falou muito do fato de que esse mecanismo faz distinção entre senadores e deputados. Aqueles que são agraciados com os recursos por critérios que não são claros ganham mais em relação aos outros que têm um limite de emendas individuais ao orçamento. Então, foram várias as formas de burlar a transparência e os princípios que regem a administração pública que ela listou em relação a esse mecanismo que passou a vigorar mais fortemente a partir de 2020. Por fim, Vera, a nossa reportagem também trouxe ainda há pouco a informação do Tribunal Superior Eleitoral abrindo investigação, tanto como alvo Bolsonaro quanto aliados por ataques às eleições. Tem se dito muito sobre a possibilidade do presidente estar preocupado, né, agora com os próximos tempos, com a perda de foro, com como será depois de deixar o cargo. Está aí mais um motivo de preocupação. Ele já tem outras ações a que ele pode responder, seus filhos também. E essa ação que agora é aberta na DED é a ação que pode vir a se assemelhar a uma das ações movidas contra o Donald Trump após o Capitólio, porque ele responde a um processo no Congresso por incitação à insurreição. E aí, aqui no caso do Brasil, a Justiça Eleitoral sairia na frente do próprio Congresso para investigar isso. O Alexandre de Moraes deixou claro no discurso dele que isso seria objeto de investigação profunda e total. Já existem inquéritos no Supremo que tratam de atos antidemocráticos, de milícias, de fake news, então as duas coisas dialogam. E agora o presidente e o Braga Neto vão ser investigados, porque o Benedito Gonçalves disse ter visto todos os requisitos para abrir a ação pedida pelos partidos de oposição na época, né, que integravam a coligação do Lula. E houve a abertura de uma outra ação também no TSE, também por determinação dele, para investigar abuso de poder político e econômico na antecipação de uma série de benefícios do Auxílio Brasil e outros no âmbito ali, no período da eleição, para beneficiar o presidente da República. Música, Vera, para a gente se despedir. Bom, hoje não tem como, né? Ontem a gente estava correndo, então não deu para tocar nenhum tango argentino, mas hoje nós vamos de canção francesa, porque a França está na final da Copa, França e Argentina, e a gente vai de La Vie en Rose, o clássico dos clássicos, quando a gente pensa em canção francesa, na DED. Vai torcer para quem? Que mulher. Eu não decidi ainda. E eu tô com medo do Matheus Luque aqui na minha frente, que ele tá sofrendo muito com medo da Argentina perder. Ele tá me influenciando um pouco, eu preciso refletir mais. Matheus é desses que torcem pra Argentina, hein? Ele é muito pro Messi. É mais pelo Messi do que pela Argentina. Não, eu tenho muita dificuldade de torcer pela Argentina, Vera. Eu também, eu sou francesa desde sempre, gente. O que é isso? Edith Piaf. Ainda por cima tem uma versão da Audrey Hepburn, que você sabe, né? Que tem uma relação ali pessoal. Sei. Então, vamos de França. Vamos de França. Deixa os meninos torcerem para a Argentina e eles que lutam. Beijo, Vera. Bom trabalho. Gente. Até amanhã.